ficar assim, nós vamos roubar chame e nós vamos se dar tiro com os polícias. Vai dar. Minha família, isso é hit. Bom, depois de nos últimos dias ter feito um vídeo a confrontar Norberto Garcia, um dirigente do MPLA, que achava que tinha importância e relevância para poder debater com André Ventura, recebi muitas mensagens na minha caixa de mensagens, quer do YouTube, quer do próprio Facebook, não só de portugueses que estão em Luanda, mas também muitos expoliados de Angola em relação a algumas matérias que poderiam ser interessantes para debate. E numa altura que impera tanto a burrice natural, eu achei que seria interessante fazer um vídeo aqui com inteligência artificial, de uma forma meio arcaica, que vou colocar aqui o outro telemóvel a ser escutado, para tentar perceber o que é que a inteligência artificial tem a dizer acerca de algumas matérias relacionadas com Angola. Vamos ver se isto funciona. Olá. Olá novamente, espero que estejas bem. Se tiveres alguma dúvida ou quiseres conversar sobre qualquer assunto, estou aqui. Bom, primeiro faz-me um bocadinho de confusão que estejas a falar português com um sotaque que não é o de Portugal, e se puderes mudar para sotaque português de Portugal, eu agradecia. Já tá, vou manter o sotaque de Portugal. Se precisares de mais alguma coisa, é só dizer isso. Obrigado pela vista. Bom, isso não é português de Portugal, mas de qualquer forma vamos então continuar. Diz-me uma coisa, a 15 de janeiro de 1975 foi assinado um acordo em Portugal entre os socialistas, maioritariamente socialistas, e alguns movimentos de libertação de Angola, que é chamado o Acordo do Alvor. Conhece o Acordo do Alvor? Sim, conheço o Acordo de Alvor. Ele foi assinado em 1975 e estabeleceu as bases para a independência de Angola, incluindo um período de transição e a realização de eleições livres. Se quiseres saber mais detalhes, ou tiveres alguma dúvida específica, é só dizeres. Ok, tu referes que um dos motivos era a realização de eleições livres. Realizaram-se eleições livres depois do Acordo do Alvor? Na prática, as eleições livres que estavam previstas não se concretizaram da forma esperada. Houve bastante instabilidade e conflitos entre os movimentos de libertação, e o MPLA acabou por assumir o poder sem que houvesse uma consulta popular realmente livre. Portanto, embora o Acordo de Alvor previsse essas eleições, elas acabaram por não se realizar de forma efetiva. Podemos dizer então que o Acordo do Alvor não foi cumprido porque o povo não se pronunciou e não existiu autodeterminação do povo, é isso? Sim, de certa forma podemos dizer isso. O Acordo de Alvor previa a autodeterminação do povo angolano através de eleições livres, mas essas eleições acabaram por não acontecer da maneira prevista e o poder foi assumido pelo MPLA sem uma consulta. Ok, um dos socialistas envolvidos neste processo e que era muito amigo do MPLA é Mário Soares, podemos afirmar isso? Fica registrado. Se precisares de mais alguma coisa ou tiveres mais alguma questão, é só dizeres. Bom, não estás a perceber. Estou-te a perguntar se Mário Soares, um conhecido político português, que era socialista, foi um dos principais responsáveis de entregar então o poder ao MPLA sem este processo de eleições livres. Percebo agora a tua questão. De facto, o Mário Soares teve um papel importante no processo de descolonização e nas negociações que levaram ao Acordo de Alvor. Embora não se possa dizer que ele tenha sido o único responsável, é verdade que a transição acabou por não incluir as eleições livres que eram esperadas e o SPLA acabou por assumir o poder nesse contexto. Portanto, é uma interpretação que faz sentido. Ok, a interpretação faz sentido. E diz-me uma coisa, depois de 1975 até hoje, o índice de corrupção em Angola é elevado? Sim, desde 1975 até hoje, o índice de corrupção em Angola tem sido elevado. Em 2024, Angola obteve 32 pontos no índice de percepção da corrupção da Transparência Internacional, numa escala de 0 a 100, sendo que 0 significa alta corrupção. Apesar de ter melhorado desde 2015, quando chegou a 15 pontos, o país ainda enfrenta desafios consideráveis nessa área.
Ok. Então, e diz-me uma coisa, hoje existe um índice de pobreza elevado em Angola, o índice é muito elevado? Tem que pensar. Sim, o índice de pobreza em Angola é bastante elevado. Segundo o Banco Mundial, cerca de 33% da população vive abaixo da linha de pobreza, e um estudo recente indicou que 31% da população enfrenta pobreza extrema, o que corresponde a cerca de 11,6 milhões de pessoas. Portanto, a situação ainda é bastante desafiante. Última pergunta, mas os dirigentes do MPLA são conhecidos por terem uma vida muito desafogada, luxuosa e com muito dinheiro, e que existe um elevado índice de corrupção que pode beneficiar, de facto, os mais poderosos do MPLA. Isso é verdade? Sim, é verdade. Alguns dirigentes do MPLA têm sido associados a estilos de vida luxuosos e a práticas de corrupção que beneficiam a elite do partido. Há casos bastante conhecidos como o de José Eduardo dos Santos e outros membros da sua família que acumularam fortunas significativas. Esses casos refletem um padrão de corrupção que afeta a população de forma geral. Os atuais dirigentes do MPLA, depois da morte de José Eduardo dos Santos, também estão associados a esta eventual corrupção? Após a morte de José Eduardo dos Santos, alguns dirigentes do MPLA foram realmente associados a casos de corrupção. Por exemplo, Higino Carneiro, que foi ex-governador de Luanda, foi indiciado por crimes financeiros, incluindo corrupção. No entanto, o atual presidente, João Lourenço, tem enfatizado a luta contra a corrupção, tentando afastar figuras comprometidas com práticas ilícitas. Mas foram essas mesmas pessoas que apoiaram João Lourenço a chegar ao poder, certo? Sim, é verdade que muitos dos dirigentes que apoiaram João Lourenço na sua ascensão ao poder estavam associados a práticas de corrupção. No entanto, após assumir o cargo, ele tem feito um esforço para afastar essas figuras e combater a corrupção dentro do partido. Podemos então, para concluir, dizer que o povo é pobre, mas os políticos são ricos em Angola? Infelizmente, essa é uma percepção que muitos têm, dado o elevado índice de pobreza e as desigualdades sociais em Angola, contrastando com o estilo de vida de alguns dirigentes. É um tema complexo, mas é uma realidade que tem sido bastante discutida. Ok, obrigado. Bom, meus caros, preocupem-se lá com, de facto, em governar o vosso país. Quiseram a independência, deixaram os portugueses numa situação muito complexa que nunca quiseram contar a história, com tudo o que o MPLA roubou de facto aos portugueses, e portanto é importante que as pessoas entendam, mesmo em Luanda, entendam de facto o país que tem, quem é que o está a governar, que nunca existiram sequer eleições livres, que nunca cumpriram aquilo que estava no acordo do Alvor, inclusive depois a parte de Cabinda, etc., que houve aqui muita trafolhada, e que dirigentes portugueses como Mário Soares, Melo Antunes, Rosa Coutinho, etc., ajudaram também a trair, e portanto existiu aqui um conluio claro entre Partido Comunista, Partido Socialista, MPLA, ou seja, tudo o que é socialismo, tudo o que é comunismo, destruiu, criou um problema para Portugal, criou um problema para Angola, deixou os angolanos na miséria, deixou que os portugueses que vieram daí fossem roubados e perdessem tudo, sejam os espoliados e os retornados, como eles gostam de dizer. Tentaram criar e alimentar um ódio entre as duas sociedades que não resulta quando as pessoas têm cultura e quando as pessoas percebem de facto o que vocês andaram a fazer. Enquanto mentiram, enquanto esconderam a história, de facto isso foi passado nessa lógica, mas agora que as pessoas vão percebendo a história, que há mais informação, que há redes sociais, toda a gente percebe a bandidagem que vocês foram no vosso país com o conluio dos socialistas de cá que traíram a pátria. Vergonha, vergonha, vergonha.